Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Ontem eu não consegui vir para falar sobre a isenção do IPVA, mas hoje eu vim aqui falar para vocês, tá? Eu vou falar como é que vai funcionar no estado de São Paulo. Por quê? Porque cada estado funciona da sua maneira, ok? Depois, se vocês quiserem, vão pedindo os outros estados que eu vou trazendo as informações para vocês, tá? O IPVA, a isenção de IPVA vai valer para apenas um veículo de propriedade da pessoa com autismo em grau moderado, grave ou gravíssimo, ou pessoa com deficiência física, sensorial, que é deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual, deficiência mental moderada, grave ou gravíssima, ou do seu representante legal nas formas da lei. Então, existe uma lei que o governo do estado de São Paulo vai ter para poder disciplinar como é que vai funcionar a deficiência, tá? A isenção do IPVA, ela vai ser condicionada à comprovação do grau. Lembrando que a gente sabe que pessoas com síndrome de Down não tem grau, mas eles vão fazer uma avaliação de acordo com o que está previsto na LBI, que é a avaliação biopsicossocial, que vai ser realizada junto com uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, de várias profissões, de acordo com o que o governo do estado vai estabelecer, tá? A isenção do IPVA pode ser concedida apenas para um veículo da família, tá? E esse veículo tem que ser da pessoa com deficiência, tá? Em excepcional restrição à participação social, tá? Então, a pessoa tem que ter... como é que é essa participação social? Como a gente define a deficiência, que dentro da sociedade existem barreiras para que ela não consiga ter as mesmas oportunidades que as outras pessoas. Então, é aplicado alguns instrumentos para que a pessoa tenha condições de ter mais autonomia, de poder ter essa isenção fiscal. Enquanto não for regulamentada a avaliação biopsicossocial, será considerada avaliação de deficiência nos termos do Poder Executivo, tá? Então, o que eu acabei de falar? Que a isenção vai ser apenas para um veículo de propriedade do interessado. Então, por exemplo, você vai pedir o IPVA para o seu filho, o veículo tem que estar no nome dele, tá? O deferimento de um novo pedido de isenção implica a baixa de qualquer contrativo. Então, se você trocar de veículo, você tem que acertar isso, tá? E essa condição também se aplica de carros financiados com o arrendamento mercantil ou alienação financiada quando está garantida. Quem que vai fazer esse laudo? É o IMESC. O IMESC é o Instituto de Medicina Social de Criminologia, tá? No site do IMESC, liberou um site para agendamento. Você tem que fazer a pesquisa nas clínicas conveniadas do IMESC e a clínica que vai encaminhar o laudo para o sistema da Fazenda. Eu tentei fazer, só aparecem três opções, sendo que uma acho que é na Vila Mariana, outra no Capão Redondo e outra na Zona Norte. Mas a única que tá viável para fazer agendamento é no Capão Redondo. Eu acredito que provavelmente eles vão colocar, credenciar mais clínicas, porque não tem condições só uma clínica, num local que não seja central, que não tenha tanto transporte para as pessoas de difícil locomoção, de mobilidade reduzida, se locomoverem até lá. Então, eu não sei como é que vai ser feito, mas hoje eu entrei no site do IMESC e só tinha liberado essa opção do Capão Redondo, tá? A isenção do IPVA para pessoa com deficiência 2022 vai ser convalidada, vai ser confirmada para pessoas que já tinham isenção em 2020 e 2021, desde que o veículo permaneça com o proprietário, tá? Então, aquele veículo que você pediu isenção, ele vai continuar e vai seguir o baile, tá? Ou seu representante legal. E que o valor venal seja inferior a 100 mil. Então, não pode ser superior a 100 mil o veículo, ok? A cobrança do IPVA de 2022, que estava suspensa, foi cancelada. Caso o valor do carro esteja entre 70 e 100 mil, será cobrado
o valor do IPVA incidente à parcela do valor venal que ultrapassar a 70 mil. Por exemplo, vamos lá. Se você comprar um veículo de 100 mil, o IPVA cobrado para ele vai ser o quê? 100 menos 70, 30 mil. Então, você vai pagar o IPVA em cima de 30 mil. E o saldo vai poder ser pago até 2022, né? Até 31 de 2022. Foi prorrogado esse prazo, tá? E como é que eu vou saber se foi deferido? Você vai entrar no sistema, no CIVEI, né? Sistema de veículos, dá um Google que vocês acham. E vai aparecer lá, você vai colocar os dados do seu veículo, vai aparecer deferido. E se você tiver que pagar, tem opções de pagamento de IPVA, tá? E como é que eu posso saber se eu tenho alguma coisa para pagar? Você consulta os débitos, tá? Tem um site que é consulta de débitos que você pode fazer isso, tá? E há a possibilidade também de restituição de IPVA de 2001 e 2021 e 2022, mas isso eu vou gravar num outro vídeo para vocês, tá? A taxa para fazer isso não tem taxa, mas o laudo do IMESC, quando eu fui agendar, tinha duas opções, pagando e não pagando, né? A opção que eu tinha colocado era pagando, acho que era R$180. Né? Então, existem essas duas opções. Eu não tentei não pagando, mas eu posso tentar e trazer para vocês, tá? E os documentos que serão necessários para isso: o laudo pericial, regulamentado pelo IMESC, o documento do CPF da pessoa e a cédula da identidade da pessoa com transtorno do espectro autista ou deficiência, do representante legal, do tutor ou curador, e dos condutores devidamente autorizados pelo beneficiário da isenção ou por seu representante legal. No caso, se o carro for financiado, o contrato de financiamento do arrendamento mercantil, tá? E também tem que apresentar o CRV do veículo, o certificado de licenciamento, o CRLV, e o formulário do Renavan com a etiqueta da placa do veículo, né? Na hipótese do CRV e do CRLV ainda não terem sido emitidos. A autorização expedida pelo beneficiário ou por representante legal, identificando até 2 condutores autorizados a conduzir o veículo, tá? Então, não é qualquer um que pode conduzir, não é? Tem que ter isso certinho, tá? A CNH da pessoa com deficiência ou do representante legal e dos condutores autorizados. E o comprovante do endereço. Também tem que anexar a declaração da pessoa com TEA, né, com transtorno do espectro autismo, ou com deficiência de seu representante legal, se houver de que não possui outro veículo beneficiado dessa isenção, tá? O documento que comprova a representação legal, no caso, se você tem, se é pai ou mãe, o documento que comprova que você é pai ou mãe daquela criança ou daquela pessoa com deficiência ou TEA, a tutela, caso você tenha a tutela de um sobrinho, de uma outra criança que é menor de idade, que você não é pai ou mãe, e a curatela, caso seja necessário. Então, nesse caso, é necessário, se você tem um filho maior de 18 anos, a curatela, gente. Ao contrário do BPC, aqui há necessidade. E outros documentos que eles solicitarem, tá? E como é que eu faço isso? Você vai entrar no site da CIVEI, né? E solicitar esse requerimento. Você pode fazer com o certificado digital ou com a senha que você usa para ver quando a gente ganha nota fiscal paulista, nossos créditos, tá? E preencher o requerimento e colocando o documento lá, carregando como a gente carrega os documentos online, tá? Algumas pessoas já conseguiram, outras pessoas já conseguiram manter, outras pessoas já conseguiram, estão conseguindo restituir, mas não tá sendo fácil. Principalmente porque a avaliação biopsicossocial ainda não tá valendo, uma avaliação que foi instituída pelo governo do estado. E também pelo fato de não ter tantos postos de atendimento do IMESC, né? Que você precisa desse laudo, né? Mesmo pagando R$180, não há tanta possibilidade de locais para fazer esse exame, principalmente para pessoas. Eu não vi como é que é o lugar no Capão Redondo, mas é um local distante do centro de São Paulo, então pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas idosas, fica mais difícil a locomoção. Então eu acredito que devem ter outros postos, né? Por exemplo, tem um da Vila Mariana, poderiam ativar esse da Vila Mariana, que é uma zona mais central, né?
Então, eu espero que eu consiga ter explicado um pouquinho para vocês. E qualquer dúvida, coloca aqui no post. E compartilhe para que mais pessoas saibam disso. Eu falei sobre o estado de São Paulo, mas lembrando que cada estado tem a sua legislação estadual, porque PVA é um imposto estadual. Cada estado tem o seu para ver como é que vai funcionar a isenção de PVA, ok? Espero que vocês gostem. Compartilhe com mais pessoas que precisam saber, ok? E tragam mais sugestões de temas que vocês gostariam de saber, que à medida que eu vou pesquisando, eu vou trazendo aqui para vocês, ou vou pesquisando à medida que vocês me peçam. Então, gente, bom dia e fiquem com Deus.